Graça e paz de Cristo Jesus, queridos irmãos, estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical online para trazer mais uma lição do nosso trimestre, cujo tema de hoje é a largada da missão. Domingo passado estiveram aqui o irmão Gilson e o irmão Antônio pela primeira vez, e hoje não é diferente, nós temos alguém pela primeira vez, o irmão Marcelo. Irmão Marcelo, seja muito bem-vindo à nossa EBD Online. Que o irmão continue sendo bênção para as nossas vidas e pode dar os seus cumprimentos agora aos irmãos nesse primeiro momento. Quero dar um bom dia aos irmãos e agradecer ao pastor Gustavo por esse convite que me foi feito. De estarmos aqui, de compartilhar um pouco da palavra do Senhor e dessa lição, da segunda lição, que fala sobre o livro de Lucas, e foram separados alguns tópicos aqui que nós vamos estar no decorrer aqui da nossa live, comentando e ajudando os irmãos naquilo que for necessário. Que ótimo! E você que está nos acompanhando, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal, também faça a sua curtida e deixe o seu comentário. Certamente vai nos ajudar bastante a ver todo o engajamento das pessoas, inclusive colocando lá os seus pontos de vistas ou até mesmo as suas dúvidas, para que em tempo hábil a nossa equipe possa dar a devida atenção e responder a cada um de vocês. Como nós estamos, meu irmão Marcelo, neste trimestre, largada da missão, o texto áureo de hoje se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 32. Nós vamos fazer a leitura, logo após o irmão Marcelo vai orar. Ele já falou conosco, mas agora vai falar com Deus junto de cada um de nós neste momento. Lucas 4, 32, que nos diz assim a palavra de Deus. E maravilhavam-se de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém. Abençoe essa palavra lida aos nossos corações, lembrando aos irmãos que nós estamos com este cenário aqui atrás por conta da cantata hoje à noite. Então não perca, esteja aqui conosco às 19 horas, nos acompanhando, para que possa participar deste evento festivo, algo realmente muito significativo e vale a pena estar presente e conferir. Oremos, pois. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos orientar, venha nos instruir, Senhor, porque essa palavra, ó Pai, ela é viva e eficaz. Amém, Deus. Ela faz penetração, Senhor, na nossa alma, na nossa junta, nas nossas medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É verdade. E que essa palavra, ó Deus, venha alcançar os corações daqueles que precisam. E aumentar o conhecimento, Senhor, daqueles que estão buscando sempre, ó Pai, a verdade dentro da Tua palavra. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Prezados irmãos, vamos dar essa largada aqui. Irmão Marcelo, quando veio a palavra de Deus através de João Batista, já tinha se passado cerca de 400 anos de silêncio. Deus não falava com mais nenhum profeta, até que culminou sendo o último profeta da antiga aliança, o João Batista. O irmão poderia nos ajudar dando algumas informações sobre quem era João Batista e qual era a sua missão? Sim. João Batista é aquele o qual o profeta Isaías, ele, lá no capítulo 40, do livro de Isaías, fala sobre a voz do que clama, aquele que ia vir para quer mostrar o caminho até Jesus chegar. Então, João Batista foi esse que ele veio preparar, essa voz que clamava ali à margem do Rio Jordão. Aquele versículo, Isaías 40, versículo 3, que fala: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, e endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Afirmativo, exatamente isso. E como o pastor falou, João Batista, ele foi considerado um dos maiores profetas pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 11, quando fala que não teve outro nascido de mulher maior que o João Batista.
Então, João Batista ele foi aquele que veio para preparar o caminho primeiramente, do arrependimento, pregando sobre o arrependimento, que as pessoas precisavam se arrepender. Para quê? Para que quando Jesus chegasse, Jesus ele ia dar início a essa missão da pregação, da salvação, e João foi aquele que deu início, e as pessoas já estavam cientes que precisavam se arrepender com a pregação de João Batista. É interessante porque quando se fala em profeta, as pessoas nos dias atuais pensam em alguém como se fosse um vidente, alguém que vai fazer um prognóstico do futuro, uma previsão do futuro. Agora, além de João Batista anunciar, vou dizer assim, uma mensagem que visava justamente o arrependimento, é interessante que João Batista, ele sequer tem um registro de milagre em seu nome, mas ainda assim arrancou dos lábios de Jesus um elogio que nenhum homem na face da terra teve da parte de Cristo. Então é possível sim ser um homem ou uma mulher de Deus sem necessariamente realizar um milagre. Eu gosto de repetir aqui uma frase que eu ouvi na década de 90 que dizia o seguinte: ter fé quando não há milagres é um milagre maior do que ter fé para operar milagres. Falando ainda sobre João Batista, o irmão poderia destacar alguma característica na vida dele que lhe chama a atenção quando lê, por exemplo, as Escrituras Sagradas? João Batista, ele é até um ponto interessante, porque muitas pessoas pensavam que ele era Elias, né? Só que a Bíblia diz que, lá em Lucas capítulo 1, diz que ele viria na virtude e no espírito de Elias. E também em Mateus capítulo 11, Jesus fala sobre esse é o próprio Elias que é vir de vir. É claro que são pessoas diferentes, mas com o mesmo espírito e com a mesma unção. E o interessante é que João veio pregando, e eu fico imaginar ali as pessoas ouvindo. João não tinha medo de pregar a palavra, a verdade, e isso lhe custou caro. João estava pregando principalmente contra aquelas pessoas que eram poderosas na época, os religiosos, principalmente os saduceus e fariseus que estavam ali, ouvindo ele à margem do Rio Jordão. E João falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura? Então João estava falando ali, e ele dá o exemplo assim: vocês falam que são filhos de Abraão, mas eu te digo que até mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar um filho de Abraão. Ou seja, vocês são da descendência de Abraão e vocês pensam que vocês alcançaram alguma coisa por ser da descendência de Abraão. Eu quero dizer para vocês que vocês precisam ter frutos dignos de arrependimento. E é interessante porque quando a gente observa na época, quando chegava um rei e vinha aquela caravana, o arauto, aquela pessoa, vinha na frente anunciando Sim. a chegada do monarca. E havia todo um preparativo. As pessoas se arrumavam, colocavam roupas de gala, as ruas, as casas eram enfeitadas por conta desse preparativo. Quando João o Batista vem anunciando, ele como precursor de Cristo, ele mostra que era necessário esse arrependimento. Uma coisa que é importante, pelo menos tanto no grego quanto no hebraico, no grego a ideia é mais de mudança de mente, porque quando fala em arrependimento, vai gerar essa mudança de mente. Agora, no hebraico, o curioso é que a ideia é de voltar ou retornar. Por quê? Toda pessoa que se arrepende, digamos assim, ela tem uma mudança de mente e, ao mesmo tempo, ela se volta para Deus. Se antes ela se tornava um inimigo, alguém que realmente não tinha um relacionamento com Deus, dava as costas para Deus, agora ela se volta para Deus, logo atentando para a direção ou a voz divina. Eu queria mencionar ainda a humildade de João Batista. É dele aquela frase famosíssima: é necessário que ele cresça e eu diminua. Cá entre nós, muitas vezes, nós pastores, nós líderes, queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Nós queremos, de alguma certa forma, né, ser notado pelas pessoas. Muitos ministérios, hoje em dia, nas igrejas evangélicas no Brasil, elas querem, vou dizer assim, não apenas serem
serem reconhecidas, quer ter fama, mas quer ter tudo aquilo que poderia ser até algo genuíno da parte humana. Agora, este homem, além de ter essa atitude com relação a Jesus, que ele preferia ficar oculto de maneira que Cristo fosse visto, que ele chega depois ao ponto de dizer o seguinte, mais adiante, o assunto sobre o batismo de Jesus, é que ele não era digno de desatar as correias. Ora, é importante que a gente entenda que os alunos na época ali da Palestina, quando eles estudavam com seus mestres, eles não pagavam a aula, mas eles tinham que prestar serviço. Mas tinha uma coisa que os alunos não podiam fazer, prestavam serviço sim, mas não limpava os calçados dos seus mestres, porque era algo muito humilhante. Agora aparece a pessoa de João Batista e diz, olha, eu sequer sou digno de desatar, né, as sandálias, ou seja, as suas correias, as sandálias de Jesus, deixando bem claro a humildade. Pegando essa humildade que foi mencionada sobre o João Batista, ou aquela que você já trabalhou com os textos bíblicos, como é que você poderia, assim, até mesmo ajudar as pessoas, hoje em dia, a ter esse elemento cristão, essa humildade para que possa trabalhar, quer na casa de Deus, a serviço do rei? Como é que você poderia nos ajudar nesse sentido? Eu vou citar aqui um versículo, né, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então essa é a palavra que Deus quer de cada um de nós. Então quando o pastor falou sobre a humildade de João Batista, a humildade dele, sendo que João Batista ele afirmou. As pessoas pensavam que ele era o Cristo, pela unção que havia nele, pelo poder da palavra que havia nele. Só que ele falava, olha, eu não sou Cristo. Justamente, eu não sou digno nem de desatar a corrida das suas alparcas. Essa é a humildade, ou seja, alguém estava dando um título a ele, e nós podemos trazer para o nosso dia de hoje que, infelizmente, algumas pessoas, né, não seria como João Batista, mas sim ia pegar essa glória para ele e ia se achar alguém. E aí que entra a questão da nossa falha, né? Que a Bíblia fala que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, em Filipenses 2:3 fala justamente isso. Nós devemos considerar as pessoas superior a nós mesmos. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Foi isso que João Batista disse. É preciso que ele cresça. E agora que eu venha diminuir. Ok. Nós vamos passar para um outro assunto de Lucas, neste evangelho, portanto, que é justamente sobre a tentação de Jesus lá no deserto, contido no capítulo 3 do nosso evangelho. Em relação à tentação, o autor, por exemplo, ele fala qual é a finalidade da tentação de Jesus no deserto. O irmão, naturalmente, já leu, quer fazer algum apontamento sobre o que o autor diz? E depois eu vou fazer um paralelo não com o irmão Marcelo, mas deixar um outro posicionamento. Não é para ver qual é o mais legítimo, qual é o mais próximo da Bíblia, mas realmente para poder, de alguma forma, ajudar, tanto uns quanto outros, tá bom? Irmão, por gentileza. Em relação à tentação de Cristo, o autor aqui ele vem falando, ele nos explica, ele vem falando que Adão ele falhou na sua missão. E a missão de Adão simplesmente era obedecer a Deus. E nós observamos que a tentação de Adão foi o que? Simplesmente não coma desse fruto. E o homem foi e desobedeceu. Então, o primeiro homem, Adão, ele falhou na tentação, né, o qual ali estava a serpente, o inimigo, o próprio diabo. E agora veio o segundo Adão, que é o nosso Senhor. E novamente o inimigo tentando frustrar os planos que Deus tinha para a humanidade. Mas só que nós sabemos que o nosso Senhor, a missão dele, dentre outras, nós podemos citar aqui várias missões que Jesus realizou aqui, né, em nome do Pai. Mas foi a obediência. Jesus foi aquele que veio obedecer justamente aquilo que o Pai tinha determinado, aquilo que os profetas
falaram sobre ele, aquilo que estava escrito, que o profeta Isaías fala sobre ele. Então Jesus foi aquele que veio cumprir essa missão. Ele em nenhum momento, ele falhou na sua missão. A Bíblia fala que em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Então, uma das principais missões do Senhor Jesus foi obedecer à ordem do Pai. E nós observamos no decorrer do texto também, que Jesus ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, dar visão aos cegos. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, as boas novas de salvação. E, acrescentando, um versículo que eu gosto muito, que ele veio para desfazer, pastor, as obras do diabo. Que ótimo. Então, ele veio para desfazer as obras do inimigo. Okay. Então, o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Algo assim que eu queria apenas corroborar, porque o autor aqui, assim mesmo como o Marcelo discorreu sobre o que está em nossa revista, ele, claro, trabalha de uma forma muito perfeita nesse aspecto aqui colocado. Mas tem uma coisa, quando fala alguma coisa, lá no Antigo Testamento, que às vezes a gente traz à luz, para que as pessoas possam pensar um pouquinho também num paralelo, aqui ainda na tentação. Por causa de quê? No Novo Testamento, a gente concebe a ideia de cada indivíduo ser feito filhos de Deus através da aceitação a Cristo Jesus. Isso é perfeitamente aceitável dentro da nossa mentalidade cristã, mas não era tão comum naquele período as pessoas serem chamadas naquele momento de filhos de Deus. Por causa de quê? No Antigo Testamento, Deus tem um filho. E esse filho é Israel, o povo, é a nação inteira. E eu quero aqui fazer a leitura de Êxodo capítulo 4, versículo 22, que diz assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, Deus chama Israel de primogênito. Essa concepção todo o povo tinha, de que o povo como nação era filho de Deus. Note bem que Israel, como povo, passou 40 anos no deserto. O paralelo que eu faço, porque com isso aqui, é que Jesus passa 40 dias sendo tentado no deserto. Ali era lá 40 anos, aqui 40 dias. Mas a ideia também aqui primeiro que fala que foi enviado ou conduzido pelo Espírito. Naturalmente que o Espírito Santo de Deus não vai levar Jesus para ser tentado. E sim, vou dizer assim, testado. Agora, quem tentou foi o diabo, porque Deus ninguém tenta. Então a gente não pode ver dentro desse cenário a tentação do diabo e achar que Deus que levou o filho de Deus, o filho dele para ser tentado, né? A gente tem que colocar os pingos nos is. Mas ainda aquele paralelo, a ideia que eu tenho, pelo menos essa é uma impressão, é que como Israel era o filho de Deus no Antigo Testamento e teve lá seus altos e baixos, nós sabemos muito bem isto, isso mostra que Jesus é o filho que Israel não foi, porque ele foi obediente até a morte, né? E até a morte de cruz, ou seja, ele foi obediente até a morte de cruz, mostrando que Jesus é o filho não apenas unigênito, conforme apregoado por João, mas ele é o filho exemplar. Nesse sentido, nós não vamos, vou dizer assim, nos pautar ou ter como modelo Israel, lá do Antigo Testamento, com seus altos e baixos, mas a gente vai ter a possibilidade agora, com essa colaboração, né, ampliando um pouco mais a temática dentro desse contexto da tentação, de ter Jesus como modelo. De qualquer maneira, Jesus como segundo Adão, ele também deve ser imitado. Acerca da tentação, o irmão deseja fazer algum comentário ou a gente pode passar para um outro elemento aqui, porque vai mencionar sobre o batismo no Espírito, batismo com fogo, vai dar mais assunto aí para trabalhar, mas... Eu gostaria de falar assim, ainda dentro da tentação de Cristo. E
Se nós formos comparar a tentação de Jesus com a tentação de Adão, a tentação de Adão não chega nem aos pés da tentação de Cristo. Então você observa ali que o inimigo, ele tentou Jesus em algumas áreas. Na questão da fome, na questão do poder, né? Se tu és o Filho de Deus, joga daí, porque a tua palavra diz que aos teus anjos dará ordem. E quando o inimigo mostra todos os reinos, ele fala, tudo isso será teu se me prostrares e me adorares. Então ele tentou Jesus em vários aspectos. E o interessante é que Jesus, ele em cada uma delas, ele usa a palavra. Então, o que eu queria dizer, aproveitando essa parte da lição, naquilo que o inimigo ele tenta, né, nos destruir. Então, Jesus aqui, ele usou também alguns elementos para resistir a essa tentação. Lembrando que aquele Jesus estava como homem. É isso que nós temos que nos atentar para isso. Jesus foi tentado como homem. Que algumas pessoas podem dizer, não, mas ele era Deus, então ele não tinha opção. Não, ele tinha opção sim, mas ele resolveu obedecer ao Pai. Então Jesus aqui, a oração, o jejum e o conhecimento da palavra. Essas três coisas é importante para que nós venhamos a resistir à tentação. É claro que a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E Salmos 34, ele nos fala que, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor nos sustém com a sua mão. Então, quando você tem o conhecimento da palavra, quando você ora, também a questão de jejum, que é muito importante, quando chega a tentação, você vai estar pronto para resistir à tentação do inimigo. Ok. E quando a gente fala sobre isto, você mencionou a questão de que Jesus, embora sendo Deus, e 100% Deus, como a gente costuma dizer, ele também era 100% homem. A diferença, como o irmão já frisou anteriormente, Jesus não pecou. Ele não tinha aquela natureza pecaminosa, assim como nós temos. Porque é importante salientar que Jesus, como homem, ele foi um ser humano jamais visto. Porque ele era, em termos de natureza humana, sem pecado, assim como Adão e Eva lá no paraíso antes da queda. Assim, já ele não tinha essa natureza pecaminosa. Mesmo assim, a Bíblia mostra que não foi um teatrinho, não. Ele foi tentado e ele foi um homem de dores, um homem que realmente sofreu horrores por conta dos nossos pecados, os quais ele levou, inclusive, na cruz do Calvário. No tocante a João Batista, ele vai dizer, em determinado momento, que ele não era digno de desatar as alparcas, né, as sandálias de Jesus, mas vai mencionar que Jesus iria batizar no Espírito e com fogo, em outras versões, no Espírito e em fogo. O irmão poderia nos ajudar o ouvinte que está em casa, o irmão que está acompanhando, que diante de tantas, vou dizer, interpretações, tantas questões colocadas sobre isto, mas que ainda gera confusão, o irmão pode, à luz da Bíblia, vou dizer assim, nos ajudar nesse sentido? Sim. Eu estou lendo um texto aqui, é importante o pastor, eu sei que o autor ele não relatou essa parte, né, da lição, mas é importante falar sobre isso, porque é uma dúvida e existem várias linhas teológicas em relação a esse texto. O texto diz assim, Lucas, no capítulo 3, versículo 16. E respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, se nós formos analisar o texto, e
tem um texto também em Mateus, né, que se refere a esse mesmo texto, que ele fala assim, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. No fogo. E o versículo 17 que nós acabamos de ler, ele fala de novo essa questão do fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. Ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Batismo no Espírito Santo, que nós entendemos. Quando alguém aceita a Cristo genuinamente, se arrepende dos seus pecados, confessa ao Senhor, essa pessoa ela é selado com o Espírito Santo. Entra agora o batismo da nova aliança. O Espírito Santo ele se apodera daquela pessoa. Então aquela pessoa ali, agora ela está tomada pelo Espírito. Então, o que nós entendemos por batismo do Espírito Santo é exatamente isso. É quando você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você é selado com o Espírito Santo. Batismo com fogo, o qual muitas pessoas pregam, dizendo que esse batismo com fogo, ele seria algo a mais do Espírito Santo. Ele seria um revestimento a mais, uma santidade a mais. Só que o texto não nos mostra isso. O texto nos mostra que esse batismo com fogo, ele está se referindo ao fogo aquele fogo que consome, ao fogo da ira de Deus, ao fogo que, o qual diz aqui, o fogo que nunca se apaga. Então, o próprio texto, se os irmãos forem analisar o texto, vai ver que esse fogo aqui, ele está se referindo justamente à questão da ira, do fogo, né, do juízo. Então, só para a gente deixar bem claro essa questão aqui. Esse batismo com fogo, ele não tem nada a ver com o batismo, né, na questão da santidade, porque você tem o batismo na água, nas águas, aí você tem o batismo com o Espírito Santo, e você tem o batismo com fogo, são 3 batismos. Então, nós entendemos que esse batismo com fogo aqui, ele está se referindo à questão do juízo, porque o texto, ele diz assim, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Esse trigo aqui, quem? Somos nós, salvos. E quando você junta no celeiro, ou seja, você está juntando algo que é valioso. O trigo era valiosíssimo. Ou seja, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Deus cuida de nós. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O texto que eu li, sobre a questão que a árvore vai ser cortada e lançada no fogo, então, e a pá para quê? A pá para recolher justamente aquilo que está queimado. E que se queima com o quê? Com fogo. Exatamente esse fogo que João se referiu aqui. Irmã Marcela, e é curioso que sobre o batismo no Espírito Santo só existem 7 textos. 2 deles, apenas Lucas e Mateus, mencionam essa expressão, batismo no Espírito Santo e com fogo, ou no fogo. Lucas se dirige a uma multidão, e no meio de uma multidão há pessoas que vão crer, haverão crédulos e incrédulos. Mateus se dirige aos saduceus e fariseus, que vinham até João, mas era preciso que se arrependerem, demonstrarem frutos de justiça, para que pudessem então se submeter ao rito batismal. Marcos e, no caso, João, não menciona a expressão com fogo. O próprio Jesus, depois da sua ascensão, quando ele está somente com os discípulos, ele usa somente a expressão batismo com o Espírito Santo. Dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito. Ou seja, até o próprio Jesus não utiliza depois, por causa de que o próprio contexto, em meio de pessoas crédulas e incrédulas, os 2 autores, os evangelistas, vai mencionar essa expressão de uma forma completa. Agora, todas as vezes, sem exceção, que se dirige somente onde só tem um público de salvos, de crédulos, de crentes, ele vai se referir, né, ao batismo no Espírito Santo. Até porque o batismo no Espírito Santo, o termo batismo, o vocábulo,
indica a primeira experiência, porque é um rito de iniciação e não algo posterior. Algo que me chama a atenção é que o próprio Lucas depois vai mencionar lá no finalzinho do Evangelho sobre esse revestimento de poder. Olha, aqueles discípulos deveriam esperar em Jerusalém para que fossem revestidos, né, do poder do alto. E detalhe, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne, eles recebem justamente o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai transferir poder para que eles possam ser o quê? Testemunhas, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, que é da mesma autoria de Lucas, o mesmo autor, portanto. Então a gente vê, até nos dias atuais, pessoas sinceras, tementes a Deus, mas que vez ou outras em suas orações estão pedindo: Senhor, batiza-me com fogo. Gente, Deus é tão misericordioso que Deus não atende, Deus não leva em consideração tal coisa. Pedir não receber o que pedir mal. Isso. Né? Agora, para fechar essa questão aqui, não que eu quero fechar com a minha palavra, mas só para que a gente tenha uma ideia, o contexto imediato, ele é determinante. Engana-se quem pensa que quem não é de uma igreja conforme a nossa confissão pensa sempre de uma maneira diferente. Pelo contrário, eu vou citar aqui de uma forma muito respeitosa 3 homens pentecostais. Um deles, o Stanley Orton, ele foi o maior teólogo da Assembleia de Deus e ele sempre ensinou que essa expressão com fogo se referia justamente à imersão, ao juízo divino, ao julgamento de Deus. Além do Stanley Orton, o James B. Shelton, um excelente teólogo, ele também trabalha nessa mesma linha. E atualmente, alguém de destaque no meio pentecostal e neopentecostal é o Craig Keener. Ele também endossa o que a gente está falando aqui. Mas ainda que eu tenha citado esses 3 homens, que são pentecostais, pessoas comprometidas, sérias, e que tenham a mesma linha de pensamento nosso, nós sabemos, cá entre nós, que não são os teólogos, não somos nós que vai determinar se esse fogo é purificador ou é realmente o juízo. É o próprio contexto imediato. E o irmão já leu, permita-me a releitura, que diz assim no versículo 7, a sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, no seu contexto imediato, o texto é claro e não apenas corrobora com o nosso pensamento, mas ele determina o sentido do texto. Temos mais assuntos para tratar, e o tempo vai nos escapando, e eu queria perguntar uma coisa ao irmão. O irmão mencionou agora há pouco a importância da palavra, que Jesus vai fazer o uso da palavra, e existem algumas pessoas que fazem até o uso da palavra, de muitos versículos, de uma forma aleatória, às vezes utilizando como se fosse uma metralhadora, mandando uma sequência de versículos, tudo fora do texto e contexto. O irmão poderia, assim, dar uma sugestão para que a gente venha se dedicar melhor à leitura e, consequentemente, ao estudo da Bíblia? Vamos ajudar os irmãos que estão nos acompanhando nesse sentido? Sim. A questão dessa busca, né? Eu ia falar que nós temos que nos encher do conhecimento da palavra, examinar as Escrituras, que é importante porque o que nós observamos, as pessoas estão numa busca muito grande, vamos dizer assim, entre aspas, do poder. As pessoas estão, vêm aos cultos, louvam ao Senhor, só que quando chega na questão da palavra, desse conhecimento, nós vemos que tem uma dificuldade aí. Então, se você não tiver um conhecimento dentro da palavra, provavelmente nós vamos ser enganados, as pessoas vão ser enganadas por falsas doutrinas, por falsas interpretações. Porque a palavra, eu costumo dizer, a palavra, você usando ela para o bem, porque foi para isso que ela foi escrita, nós vamos o quê? Salvar vidas. Essa palavra aqui, ela produz vida e é para salvar vidas. Mas se essa palavra aqui cair na mão de pessoas erradas, pessoas que oprimem o povo,
pessoas que enganam o povo. As pessoas vão ser enganadas, né, e vão pensar que foi pela palavra. Não foi pela palavra. Foi por uma má interpretação, uma má fé daqueles que querem usurpar, né, da fé de outras pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Examinar as Escrituras, porque vós cuidar nelas, que tem o quê? É o poder de Deus. Então minha palavra aqui sobre essa questão, né, eu termino aqui, eu espero que o pastor possa concluir também aí, sim, dentro desse aspecto, tá? Não acabou o estudo, não. Justamente, a gente precisa, vou dizer assim, levar com seriedade a palavra de Deus, fazer uma leitura cuidadosa, atenciosa, passar a investir tempo para a meditação da palavra, porque demanda tempo. A gente lê a palavra de Deus, mas a gente precisa meditar nela de dia e de noite, não apenas em alguns minutos apenas, mas de dia e de noite, para que ela possa calar na nossa alma e possa realmente assimilar de uma forma perfeita em nossa mente. Uma outra coisa que é sumamente importante, que não é valorizado muitas vezes, apesar de nós termos no nosso arraial seminários, é a necessidade de estudos sérios, profundos, de modo que as pessoas venham se dedicar à pesquisa bíblica, porque nós precisamos de, não apenas, digamos assim, de estudantes da Bíblia, mas requer também de estudiosos da palavra de Deus. E há uma necessidade muito grande em nosso arraial, até porque muita gente recebe um tipo de ensinamento, não questiona, não lê a Bíblia e literalmente ele está vendido. E quando ele é confrontado com a própria palavra de Deus, em determinado momento que ele se depara com a palavra de Deus, ele vê que não era aquilo que foi apregoado, aquilo que ele pensava, e ele não tem outra coisa a fazer a não ser se render ao que a Bíblia diz. Eu costumo dizer que, apesar de olhar com muitos olhos de autores, de estudiosos, eu olho com os olhos deles, porém eu não deixo de ser eu mesmo. Eu ainda, depois disto, eu vou ao texto, e é o texto que vai, vou dizer assim, me convencer. E eu só aceito, por exemplo, uma doutrina ou outra quando sou convencido pelas Escrituras. E neste caso do batismo no Espírito Santo, na parte com fogo, se eu não fosse convencido pelas Escrituras, eu sequer traria aqui. Porque eu não levo para as pessoas as minhas dúvidas, as minhas inquietações, por mais sincero que eu seja quando me deparo diante de Deus e de sua palavra. Eu quero levar as convicções, mas não é convicções meramente humanas, ilações, pensamentos soltos, mas que estejam, ou seja, respaldados na palavra de Deus. E quando eu chamei aquela atenção para o contexto imediato, não tem como negar isto. Quando a gente fala sobre interpretação, a gente vê que o contexto é importante. E esse contexto imediato ali fecha a questão. Mas não fecha comigo não, fecha com a própria palavra de Deus. E quando Deus fala, a gente fala, ou seja, anuncia. E é isto que a gente faz como propagador da palavra do Senhor. Nós agora estamos sim caminhando para o final, o tempo passa, mas eu queria voltar a um assunto que a gente que trata aqui em Lucas, o seguinte: Jesus foi tentado pelo diabo, foi testado por Deus, porque ele foi o filho que Israel não foi. Agora, mostra que é possível vencer as tentações, porque Jesus venceu. E como que nós, além da oração, como que a gente pode vencer as tentações do diabo, por exemplo? O irmão poderia tecer algum comentário sobre isso? Essa questão da tentação, eu sempre costumo dizer, existe uma coisa que o inimigo ele é maior do que eu e você. Maior daquelas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Sabe o que é? Que o inimigo é maior, muito maior do que eu e você. Ele é mais velho. Se ele é mais velho, então ele conhece todas as nossas fraquezas. E isso, né, desde quando o mundo foi criado. Então ele conhece a fraqueza do ser humano e sabe aonde
ele vai atacar para que aquela pessoa ali, ela venha se desviar, ela venha se enfraquecer e sair da presença de Deus. Então, uma das formas que nós temos que fugir, não é pecado nenhum a gente fugir. Como eu falei, ele conhece as nossas fraquezas. Então, muitas pessoas, elas vão direto à sua fraqueza. Enfrenta. Enfrenta. Com o pecado não se brinca, tem que correr. Fugir do pecado da carne. Com certeza. E duas armas que o inimigo tem destruído, né, ao ser humano, que é através do poder, o dinheiro, e através do sexo. São coisas que o inimigo tem usado para destruir a vida das pessoas. Então, nós estamos aqui, eu não sou perfeito, né, o pastor também não é perfeito, mas o mais importante é que você reconheça os seus pecados, que nós reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos, pedimos perdão àquela pessoa que a gente também feriu e continuar, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem uma fraqueza, então fuja. Não é vergonha para ninguém você fugir daquilo. Não suba no ringue com o seu adversário, porque ele sabe da sua fraqueza. Então, se você não estiver, né, o pastor citou ali, como nós tínhamos citado anteriormente, preparado para suportar essas tentações, nós vamos ser alvos fáceis para o inimigo. E o nome do Senhor vai ser envergonhado. E é algo que a gente não quer. Nós queremos o quê? É dar glória, honra, que o Senhor, Ele olha para nós e vê em nós um verdadeiro servo fiel. Alguém que diz não. Alguém que diz não para esse mundo. Então, a forma que nós temos de vencer as tentações, se a minha tentação está ali, eu não vou ali. Se a minha tentação é aquilo dali, então eu não vou pegar, eu não vou ver, eu não vou tocar. É brincar com fogo, né? Quem brinca com fogo se queima. Nós temos o caso de Sansão que brincou e nós vimos o que aconteceu. E eu costumo dizer, as consequências dos nossos erros são inevitáveis, pastor. São inevitáveis. Né? As consequências daquilo que eu fiz, né? Dos meus pecados, né? Você vê as consequências. Eu falo isso porque, como eu falei, todos nós somos pecadores. E as consequências vêm. Deus nos perdoa. Ele fala assim, meu filho, eu te perdoei. Mas as consequências não posso tirar sobre a sua vida. Porque senão Deus seria, né, injusto. Ok. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Só enriquece cada vez mais a nossa escola bíblica dominical online. Agradeço de coração em nome do diretor, irmão Mike. Queria agradecer a todos vocês que continuaram aqui nos dando essa audiência, que acompanharam nossos estudos e sempre levando-os à palavra de Deus. O assunto de hoje, da nossa revista, a proposta era o capítulo 3 e 4, ou seja, são bastante textos e assuntos. Então eu quero encorajar você para a próxima lição, independente de quem esteja aqui à frente, que você possa, desde já, começar a fazer a leitura do capítulo 5 e capítulo 6, para que possa se situar melhor quando conhecer sobre a temática O Manifesto de Nazaré. Até a próxima EBD e nós faremos então a conclusão com uma oração. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Marcelo. Eu que agradeço essa rica oportunidade. A gente fica um pouco apreensivo, um pouco nervoso, mas pela misericórdia, Deus ele nos capacita e que possa ter colaborado, né, com os irmãos que estão nos vendo, com algum ensinamento, e pedir que os irmãos sempre estejam orando pela minha vida. Né? Tá, ok. E daqui a pouco, né, mais tarde, 19 horas, a cantata em nossa igreja. Oremos, pois. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Agradecemos ao Deus porque o Senhor nos trouxe até aqui para podermos fazer mais este momento de reflexão, de leitura, de meditação a respeito da Tua Palavra. Sim, abençoe, ó Deus, grandemente o irmão Marcelo e todos os demais colaboradores, ó Deus da IBD,
que tem dedicado seu tempo e atenção para que possa levar, ó Deus, a Tua palavra aos nossos irmãos da igreja, mas também a outras pessoas que hão de ouvir a Tua palavra através, ó Deus, da internet. Abençoe cada um deles, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.